Hi, how are you? Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua inglesa. Na nossa aula de hoje, nós vamos dar sequência nos nossos estudos e, inicialmente, nós vamos fazer a correção de alguns exercícios que haviam sido propostos como homework para vocês. Então, eu convido vocês a pegarem comigo, lá na page 15, na página 15, o exercise number 1. Então, conforme foi passado para vocês, no exercício número 1, nós tínhamos que colocar as letras em ordem para nomear alguns esportes. Então, acompanhando ali comigo, olha só como que ficou. Na letter A, badminton. Na letter B, skateboarding. Na letter C, horse riding. Na letter D, cycling. Na letter E, diving. E na letter F, gymnastics. Então aqui a gente tem badminton, skateboarding, hipismo, né, que é o andar a cavalo, ciclismo, mergulho e ginástica. Lá do outro lado, beisebol, swimming, water polo, snowboarding, running e karate. Então lá do outro lado ficou beisebol, natação, polo aquático, snowboard, corrida e karatê. Certo, pessoal? Então, se for necessário, vocês podem voltar um pouquinho o vídeo ou fazer uma pausa aqui, ó, para vocês conferirem se vocês fizeram certinho ali os exercícios, ok? Dando sequência, lá no livro de atividades, nós também tínhamos o exercício número 1, lá na page 3, na página 3. Então, a gente tinha que desembaralhar também os nomes dos esportes, quase igual a esse que a gente fez. Então, ficou lá, ó. Letter A, cycling. B, skateboarding. C, karate. D, horse riding. E, diving. F, table tennis. Então, ciclismo, skateboarding, karatê, hipismo, mergulho e tênis de mesa. Então, lá ficou estes esportes que nós havíamos aprendido. Ok, pessoal? Então, confiram se vocês fizeram certinho. No exercise number 2, que era o exercício de baixo, vocês tinham que assinalar o nome do esporte correto de acordo com cada uma das figuras ou dos instrumentos que nós tínhamos ali. O primeiro, então, ficou badminton. O segundo ali, nós tínhamos as pessoas ali, né? Synchronized swimming, que é o nado sincronizado. Na letra C, o beisebol. E na letra D, cheerleading. Cheerleading. Ok? Que é aquela atividade de líderes de torcida. Ok, pessoal? Então, confiram aí para ver se ficou certinho o exercício de vocês. Dando sequência na nossa aula, agora eu convido vocês a pegarem comigo lá no material de vocês, lá no livro didático, na página 8. Lá na página 8, pessoal, nós estávamos vendo, até a nossa última aula, um pouco sobre o passado dos verbos.
Aí, eu havia explicado para vocês que os verbos, eles podem ser regulares ou irregulares. Os verbos irregulares são verbos que, quando nós localizamos na lista de verbos que eu disponibilizei para vocês, nós encontramos eles ali. Se o verbo não está nesta lista, ele é um verbo regular. O que a gente faz com o verbo regular? A gente acrescenta de, ed ou ied, conforme eu expliquei e nós fizemos os exercícios na página 7. Certo, pessoal? Este exercício que está aparecendo aí para vocês, na página 8, ele é um exercício sobre os regular verbs, sobre os verbos regulares. O exercício ele pede para que a gente coloque todos esses verbos no passado, seguindo a regra do de, ed ou ied que eu havia explicado para vocês na aula passada, nas aulas anteriores. Depois que nós fizéssemos esta passagem do verbo, né, para a forma no passado, o que nós tínhamos que fazer? Nós tínhamos que fazer a separação dentro desse quadrinho que nós temos aí. Porque os nossos verbos regulares, eles podem terminar com 3 tipos de sons diferentes. Com som de T, com som de D ou com som de ID. O verbo, ele tem o som de T quando ele termina com um som de consoante, quando a consoante, ele termina escrito com consoante, mas a consoante não tem um som. O verbo tem o som de D, ele vai ficar com o som de D, quando ele termina com som de consoante. E o verbo vai ficar com ID quando nós temos o verbo que termina com o som de D ou som de T. Tá? Só que com relação aos sons dos verbos, neste momento a gente não precisa se preocupar com isso. Então, este exercício que está aparecendo aqui, eu vou fazer ele junto com vocês e vocês vão anotando e ouvindo o som dos verbos, ok? Então, são estes verbos que estão aqui, só que aqui eles já estão escritos com a regra do passado que eu já expliquei na aula passada. Olha ali na primeira coluna, com o som de T. O verbo stop, quando eu falo stop, eu não pronuncio o P no final. Então, como a consoante não é pronunciada no final, stop, quando eu acrescento o ED, ele vai ficar com o som de T. Então, olha o som que ele fica. Stopped. Stopped. O verbo look, a gente não fala o K. Look, ele some. Então, quando ele termina em ED, ele fica com o som de looked. Looked. Olha lá o verbo watch. Watch. Watched. Watched. Próximo verbo. O verbo kiss. Fica kissed.
O verbo dance fica danced. E o verbo fix fica fixed. Então, todos esses verbos, devido àquela questão que eu comentei com vocês, eles terminam com som de T. Mais uma vez eu reforço, não se preocupem com relação aos sons neste momento, ok? Então, o verbo stopped, parou, looked, olhou, watched, assistiu, kissed, beijou, danced, dançou e fixed, consertou. Na coluna do meio, os verbos que apareceram aí são os verbos que tinham som de consoante. Por exemplo, achieve. Achieve. Então ficou achieved. Ó, achieve. Então eu tenho o som da consoante. Achieved. Call. Called. Learn. Learned. Order. Ordered. Manage. Managed. E use. Used. Então, todos esses verbos, quando a gente pronuncia com um D no final, eles têm som de D mesmo. Então, achieved, alcançou. Called, ligou. Learned, aprendeu. Ordered, pediu. Managed, gerenciou. Used, usou. E na última coluna é quando o verbo termina com o som de D ou com o som de T. Olha lá o primeiro verbo. Se eu tirar o ED, olha o som dele. Need. Então ele tem som de D. Quando eu acrescento o ED da regrinha, ele fica needed. Needed. Mesma coisa o verbo de baixo. Want. Olha lá, o verbo want, ele tem som de T. Quando eu acrescento o ED no final, ele fica com um som de ID na pronúncia. Wanted. Wanted. Ok, pessoal? Então, mais uma vez, não se preocupem com o som da pronúncia dos verbos com D, ED ou ED no final. Então, eu fiz junto com vocês apenas para que vocês tenham o exercício resolvido aí no material de vocês. Se vocês quiserem fazer uma pausa para terminar de anotar, fiquem à vontade, tá bom? Aí, olha lá, novamente, o professor colocou aqui a explicação. O que são verbos regulares? São os verbos que a gente coloca o D, ED ou IED no final e que não estão na lista de verbos, que é aquela listinha que vocês já tiveram acesso aí, tá? Olha lá o exemplo. Stop fica stopped. Dance, danced. Então, esses verbos que a gente coloca ED no final, eles são chamados de verbos regulares. Os verbos irregulares são iguais a estes que eu coloquei para vocês aí, que vocês conseguem ver na lista que eu entreguei. Olha lá, se você procura ele na primeira coluna e encontra, você tem que pegar a forma dele que está na segunda coluna. Por exemplo, o verbo to be. Como que ele fica no passado? Was ou were. O verbo come. Como que ele fica no passado? Ele fica came. Então, se você procura nessa lista
os verbos e você encontra, este verbo é irregular. Ok? Se você não encontra, aí é necessário seguir aquelas regras que eu expliquei na aula anterior e que também aparecem ali em cima na página 7, dentro daquele quadrinho cinza. Ok? Agora nós vamos resolver então, lá na página 8, o exercício número 2. Nós temos ali entre parênteses alguns verbos e nós temos que colocar estes verbos no passado. Primeira coisa, nós vamos procurar o verbo na lista de verbos. Olha lá na letra A, o verbo stay. Procurem na lista de verbos para ver se vocês encontram ele na primeira coluna. Viram que nós não temos este verbo lá na lista? Então, o que a gente faz quando o verbo termina em Y, depois de vogal? Eu acrescento ed no final, então vai ficar ali. In the ancient world, sport festivals stayed in the same place, so buildings could be reused. Então, no mundo antigo, os festivais esportivos ficavam no mesmo lugar. Então, as construções poderiam ser reutilizadas. Para não ficar dúvida na escrita, eu coloquei aqui, ó, como que vai ficar o verbo, então, no passado. Então, na letra A, stayed, porque ele não tem na lista de verbos. Letra B, o verbo come. Olha lá, eu tenho este verbo na lista de verbos? Tenho. E como que ele fica na segunda coluna? Came. Então, lá na letra B, a fleet came from across Greece to compete in everything from running to discus to boxing to horse racing. Então, os atletas vinham da Grécia para competir em tudo, desde corridas, lançamento de discos, boxes e corridas a cavalo. Então, na letra B, esse verbo a gente não vai seguir a regra do D, ED ou IED, porque ele está na lista de verbos. Olha a letra C, o verbo date. Procurem lá na lista se existe esse verbo ali. Não existe, ó, o verbo date na lista. Então, o que eu faço quando o verbo termina em E? Eu acrescento D no final. Então, ali vai ficar o verbo dated. E olha lá na frente, o verbo run, com U. Procura na lista para ver se eu encontro. Tem ali. Como que fica na segunda coluna? Ran. Então, neste caso, vai ficar como a frase? The games dated back to 776 before Christ and perhaps earlier and ran at least to the end of the 4th century AD. Então, ali disse que os jogos datam antes de 776 antes de Cristo e vão até, mais ou menos a metade do século depois de Cristo. Então, ali, o verbo date, ele não tem na lista. Terminou em E, coloco D. O verbo run tem na lista. Pego na segunda coluna, ficou ran. Letra D. There was an idea that ancient athletes... Olha lá o verbo compete. Eu tenho esse verbo na lista de verbos? Não, eu não tenho esse verbo lá. Então, o que eu vou fazer? Colocar o D no final, porque ele já termina em E. Então, compete vai ficar compete.
repeated. E como que vai ficar na linha de baixo o verbo to be no passado, pessoal? Que foi matéria da nossa apostila anterior. Be, ele fica was ou were. Neste caso, para they, eu uso were. Então, eu vou usar a forma were. Ok? E na letra E, ancient officials. Então, ali são 3 verbos agora. Ancient officials. O verbo é o watch. O watch tem na lista de verbos? Não. O que acontece quando o verbo termina em CH? Eu acrescento ED no final. Então, watched. Então, os antigos oficiais assistiam à procura de competidores enganadores, né? Então, eles ficavam de olho se tinha alguém enganando. Aí, o verbo were, ele tem na lista de verbos? Sim. Qual é o passado do verbo were? Wore. E eles vestiam uniformes distintos. They wore distinctive uniforms and also sticks and shields. E eles também carregavam lanças e escudos. O verbo carry tem na lista de verbos, pessoal? Não, ele não tem. Então, o que eu faço quando o Y vem depois de uma consoante? Tiro o Y e acrescento IED. Ok? Então, anotem aí certinho, copiem corretamente os verbos, cada um no seu local. Aí, o exercício 3 que tem aqui embaixo, eu quero que vocês façam como homework. Vocês vão pegar todos estes verbos que a gente completou ali em cima e vocês vão separar se é verbo regular ou se é verbo irregular. O verbo regular termina em D, ED ou IED. E o verbo irregular é o verbo que a gente tem lá na lista de verbos, que a gente acabou de completar e eu fui comentando com vocês, tá bom? Lá na outra página, então, na page 9, nós temos um outro exercício onde nós temos que completar as frases com os verbos que tem ali em cima e estes verbos têm que ir para o passado. Então, aqui eu já coloquei os verbos para vocês, porque enquanto vocês vão anotando, eu vou fazendo as explicações. O verbo take, que é o primeiro que está lá dentro do quadrinho, ele existe na lista de verbos. Ele fica took. O verbo share, que é o segundo, ele não tem na lista de verbos. Então, eu tenho que colocar o D porque ele é um verbo terminado em E. O verbo begin tem na lista de verbos. Ele fica began. O verbo present não tem na lista de verbos. Então, eu tenho que acrescentar ED no final, porque ele é um verbo que termina em T. O verbo come, a gente já viu lá atrás, ele existe na lista. Ele fica came. Win também tem na lista de verbos. Ele fica won. E o verbo speak também tem na lista de verbos. Ele fica spoke. Então, vamos ver. O verbo take, levar,
O verbo share, compartilhar. Begin, começar. Present, apresentar. Come, vir. Win, vencer. E speak, falar. Então, olha como que ficaram os nossos verbos já no passado, de acordo com o sentido das frases. The Greeks that came to the sanctuary of Zeus at Olympia shared the same religious beliefs and spoke the same language. Os gregos que vinham para o santuário de Deus em Olímpia compartilhavam as mesmas crenças religiosas e falavam a mesma língua. Ok? Todos os verbos já estão no passado aí. Na letra B, os Jogos Olímpicos antigos começaram. Então, o passado do verbo begin, began. In the year 776 before Christ, when Coroebus won the stadium race, a foot race 600 feet long. Então, os jogos antigos começaram em 776, quando Coroebus venceu este verbo won. Então, vencer, won, venceu uma corrida a pé, né, de 600 pés de distância. Na letra C, levou 1503 anos para as Olimpíadas retornarem. Então, take é levar. O passado de take, took. It took 1,503 years for the Olympics to return. E o último, D. The man responsible for its rebirth was a Frenchman who presented the idea in 1894. Então, o homem responsável pelo seu renascimento, né, então estamos falando do retorno das Olimpíadas, foi um francês que apresentou a ideia em 1894. Então, o verbo present, ele não está na lista de verbos. A gente acrescentou o ed, presented. Então, aqui nós temos dois verbos regulares, shared e presented, porque são verbos que receberam o D e o ED no final. Os outros que estão na lista são verbos irregulares. Aí, pessoal, ali ainda na página 9, nós temos algumas ações que a gente acaba utilizando, né? São verbos de ação que a gente utiliza junto com os esportes. Então, nós temos ali bounce, hit, jump, kick, serve, run e throw. Bounce, ele é aquele sentido quando você bate a bola no chão. Você vai batendo a bola no chão. É o bounce. Seria o bater a bola no chão. Hit é bater. Tá? Por exemplo, quando você vai... igual, aqui eu vou acabar contando a resposta, mas igual você tem o taco de beisebol. Você vai bater na bola. É hit. O jump, pular. Kick, chutar. Serve, atacar, igual aquele ali do personagem que está cortando no vôlei. Então ele está atacando, ele vai dar um tapa na bola. Run, correr. E throw é jogar. Jogar ou atirar, né? Arremessar. Aí,
eu quero que vocês completem, então, estes verbos de acordo com a imagem correta que tem aí embaixo. Vocês podem fazer uma pausa no vídeo, completar ali, e aí nós vamos fazer a correção. Completaram, pessoal? Como que ficou, então? O primeiro, jump. O segundo, kick. O terceiro, serve. O quarto, throw. O quinto, bounce. O sexto, hit. E o sétimo, run. Ok? E aí, como homework, como tarefa de casa, um dos exercícios também, eu quero que vocês associem, que utilizem quais dessas ações que a gente colocou no exercício 1 nós encontramos em cada um desses esportes de baixo. Pode ter mais de um, com certeza. Por exemplo, no voleibol. No voleibol, nós temos o jump, as pessoas pulam. Nós temos o serve, as pessoas atacam. Nós temos o hit, né? As pessoas batem na bola também. E nós temos o run, porque os jogadores eles têm que correr. Então eu quero que vocês coloquem alguns destes verbos de ação de acordo com cada um dos esportes que vocês têm aí embaixo. Ok? Então é isso, pessoal. A nossa aula de hoje vai ficando por aqui. Eu espero que vocês façam todos os exercícios propostos e nós nos vemos na próxima aula. Bye, bye!